Olá pessoal, começando aqui mais uma live no canal Isaac Lobato e eu quero compartilhar com vocês aqui a matéria que foi feita pela Rede Rio TV, como sempre mais uma bela cobertura do caso, mas o que me chama a atenção é a fala da jovem Rebeca e o ponto que eu quero pegar de início do vídeo é a questão do envenenamento de Anderson do Carmo. Pessoal, traz ali uma revelação que pode mudar também muita coisa em relação à cozinheira, a Neinha, a conhecida Gilcineia. Pelas falas de Rebeca, dá para abrir leque para um monte de situação, inclusive de pessoas que foram usadas e enganadas, tá, em toda a trama do envenenamento ou na tentativa de envenenar Anderson do Carmo. E é o que eu vou conversar com você agora. Vou soltar aqui o vídeo, tá? Vou colocar aqui como nós temos aqui a liberdade e a autorização da Rede Rio TV, tá? Para poder usar a imagem e o áudio, tá? Da Fê, a gente vai conversando, pausando o vídeo e debatendo. Mas antes, pessoal, eu preciso pedir, é de praxe, você já conhece, eu preciso do like de vocês, o compartilhamento, os comentários de vocês, tá? Para que o YouTube entenda que vocês gostam do nosso conteúdo. Também tem o botão Seja Membro, tem o botão principal que é o inscrever-se, e aí você ativa o sininho para as notificações. Tem o Superchat, tem os Super Stickers e na descrição de todos os vídeos para você estar apoiando o canal Isaac Lobato. Então, vamos lá pessoal, vamos compartilhar a tela com vocês. Já está na tela, vocês estão vendo aí, tá? É a tela aonde está o Rede Rio TV. E eu já deixei o áudio, pessoal. Nós vamos pegar apenas alguns trechos que já abre aqui pra gente um leque para um grande debate, tá? Que é exatamente a questão do envenenamento de Anderson do Carmo. Então, bora lá. Fiquei sabendo disso de manhã. Entendi. Agora, em relação aos envenenamentos, o que foi falado na casa? Falavam que fulano tentou envenenar, ciclano, alguma coisa do tipo? Todos na casa falavam isso. Falava que quem tentava envenenar o Anderson era a Marzi, a Simone e a Gilcineia, que é conhecida como Neinha. Todos falaram que a Neinha era a única a fazer a comida ali na casa. Só a Neinha, a Simone e a Marzi que faziam a comida do Anderson. Que ele só comia a comida da Marzi, da Simone ou da Neinha. E o advogado retoma. Em algum momento foi mencionado que elas colocavam algum pozinho na comida do Anderson? Sim. Quem falava isso? Todos na casa falavam isso. Que a Simone e a Marzi tentavam envenenar o Anderson. Todos na casa, pessoal. Vou repetir. Todos na casa sabiam que Marzi e Simone tentavam envenenar Anderson do Carmo. Olha que loucura que é essa casa. Todos sabiam. Agora, o mais chocante vai vir agora. Presta atenção. E a Neinha? Então, pelo que falavam, a Neinha não sabia se o que colocava na comida do Anderson era realmente para envenenar ou se era remédio mesmo. Então, de fato, a Neinha não sabia. Não, a Neinha não sabia. Opa, peraí, pessoal. Se de fato todos da casa sabiam, peraí, ó. Todos da casa sabiam que havia uma tentativa de envenenamento por parte de Marzi e Simone para matar Anderson do Carmo e a Neinha não sabia. A Neinha, a Gilcineia, pelo que parece, tá, pelo depoimento de Rebeca, dá a entender que Neinha então não se enquadra no grupo dos que todos sabiam e que a mesma pode ter sido envolvida no caso Flor de Lis de maneira maldosa. De maneira maldosa. Primeiro, se a menina diz, acredito que a Neinha não sabia,
A Neinha não sabia. Vou voltar de novo aqui pra gente ouvir mais uma vez. Não, a Neinha não sabia. E a Simone e a Marzi? A Neinha não sabia. Quer dizer, a Gilcineia, a cozinheira, então não sabia que o pó ministrado em alimentos de Anderson do Carmo, que foi dito para muitos que era remédio para ansiedade, então a mesma pode ter participado não colocando pó, mas como testemunha de ver o pó sendo introduzido, achando que era remédio, quando na verdade era um produto altamente letal e que tinha a função de matar Anderson do Carmo envenenado. E isso só por si já se torna mais um agravante para os envolvidos do caso, pessoal. Inclusive, vocês podem deixar nos comentários o que vocês acham. Realmente, na fala da menina, se Gilcineia não sabia que se tratava de um pó na tentativa de envenenar Anderson do Carmo, já torna o caso mais grave do que ele já é. Mas vamos lá, continuando, pessoal. Para todo mundo que tá chegando aí, deixa aí, pessoal, o like de vocês, o compartilhamento, ok? Continuando. A Simone e a Marzi sabiam. Quanto à dinâmica da casa, havia alguma distinção? Existe um grupo de favoritos? Como é que era isso? Isso é muito fácil de ver. Havia sim um grupo de favoritos e outros que não eram. E quem eram os favoritos, Rebeca? A Lohane, a Simone, os filhos da Simone, em si eram os favoritos. Vocês estão entendendo? Os favoritos é a linhagem, pelo que a menina fala, a Rebeca fala, a linhagem biológica da deputada. Esses eram os favoritos. Você pode ver que ela cita, e a grande parte citada é da linhagem dela, linhagem da própria deputada, tá? Ou pessoas citadas que ela confia literalmente. Continuando. Aí também tinha a Isabel, a Anabel, o Adriano, os filhos do Adriano, a família de Simone, esses aí. O Misael também era favorito? Sim, porque ele sempre teve tudo o que ele queria. Só que chegou a um ponto da política que ele queria vir a prefeito. E Anderson não permitiu, porque quem viria a prefeita de São Gonçalo na época era a Flor de Lis. Então, Anderson não permitiu que ele viesse a prefeito, mas que viesse como vereador. Entendi. Seu pai era do grupo dos favoritos? Não. Meu pai, você até pode ver. Meu pai comprou um carro pelo Facebook. Como assim? Carros usados. Pessoal, para você entender, tá? Ela está sendo aí ouvida e respondendo as perguntas do advogado de defesa de seu pai, o doutor Gregório, tá? O advogado doutor Gregório, que, diga-se de passagem, um excelente advogado. Assisti a matéria, tá? Ele é um excelente advogado, assim como grandes advogados também, que é o advogado doutor Ângelo Máximo, tá? Um abraço pro doutor Ângelo. E o advogado também do policial, que é um grande advogado, assisti também a live, um excelente advogado. Então, para todos esses grandes profissionais do direito aí, um abraço, tá bom? Continuando, pessoal. Que as pessoas vendem pelo Facebook, porque ele não tinha dinheiro para comprar em loja. Como o seu pai ganhava dinheiro? Meu pai ganhava dinheiro pelo gabinete da Flor de Lis, porque quando ela entrou como deputada, aí ela escolheu algumas pessoas para trabalhar no gabinete dela. E quem foram essas pessoas? Pergunta Luiz Gregório. Meu pai, o Gerson, Luciano, tem muita gente que eu não me lembro. O Buba, o Felipe, que é marido da Rayane, também trabalhavam no gabinete. Acho que o André também trabalhava no gabinete. E você sabe se essas pessoas ficavam com o dinheiro inteiro? Pessoal, essa pergunta feita a ela vai revelar algo. Já tinha comprometido em um outro depoimento de uma outra filha, de uma outra testemunha, aliás, já tinham, no caso, comprometido e colocado o Misael em evidência. E mais uma vez o Misael vai ser citado. Presta atenção. Ou tinham que devolver uma parte do dinheiro? Eu acho que as únicas pessoas que ficavam com o dinheiro eram o Luciano e a Cleide.
Os outros, o Anderson obrigava a fazer rachadinha. Inclusive, meu pai também era obrigado a fazer a rachadinha. E antes do seu pai trabalhar no gabinete da Flor de Lis, como ele sustentava vocês? A minha mãe tinha uma estética dela. E o meu pai, eu não lembro não que ele trabalhava. Mas acho que era pela igreja, que ele recebia um pouco e com esse dinheiro ele sustentava a gente. Vocês faziam as refeições em qual casa? Na sua ou na da Flor de Lis? Era muito raro a gente fazer na nossa casa. Toda semana a gente comia na casa de Flor de Lis. Por quê? Por hábito mesmo, como tinha gente na casa que era muito unido, a gente gostava de almoçar com esse pessoal da casa. Rebeca, você estudava? Em qual escola? Sim, eu estudava no Força Máxima e esse ano eu fui estudar no Cizinho. E as escolas eram públicas ou particulares? Pergunta o advogado. O Força Máxima era particular. E quem pagava a sua escola? Quem pagava era o meu pai. Seu pai dependia financeiramente da Flor de Lis? Sim, dependia, porque querendo ou não, ele foi praticamente obrigado a trabalhar no gabinete, porque o Anderson escolheu algumas pessoas da casa para trabalhar dentro do gabinete para poder fazer a rachadinha. Vocês entenderam? A menina, ela traz um detalhe forte, um detalhe minucioso. Anderson do Carmo escolheu as pessoas certas para trabalhar no gabinete, já em olho ou já com olhares voltados para a rachadinha. E olha que engraçado. Olha que engraçado. No depoimento, se eu não me engano, da deputada, ela disse que não tinha conhecimento disso. Ela não tinha conhecimento. Se isso acontecia, não era de conhecimento dela. Não era de conhecimento dela. Mas vamos lá. Continua. Vocês ouviram a menina falando que Anderson praticamente colocou pessoas para já trabalhar no esquema de rachadinha. E é claro, pessoas fechadas com ele e com a deputada, inclusive o próprio pai da moça que agora está no banco dos réus. Vamos lá. Até porque a rachadinha do Anderson já começou lá atrás, dentro do gabinete do Misael. Opa, vocês viram? Ela citou também o Misael. Quer dizer, a prática já tinha começado lá no gabinete de Misael. Palavras da moça, palavras da jovem. Olha que círculo vicioso, pessoal. Quando o negócio começa errado, termina errado. E é por isso que vocês estão vendo toda essa repercussão do caso Flor de Lis. Vamos lá. Entendi. Isso então era organizado pelo Anderson do Carmo? Sim, era organizado pelo Anderson do Carmo. Seu pai trabalhou no gabinete do Misael? Eu não me lembro, mas eu sei que minha mãe trabalhou no posto. Ela era administradora do posto lá em São Gonçalo, porque o Misael colocou ela lá. E a sua mãe? Você sabe se ficava com o salário todo ou tinha que dar uma parte? Às vezes ela recebia 1.600, 1.900, depende do que Misael dava. Então você não sabe quanto ela ganhava, certo? Não, eu não sabia quanto ela ganhava. Na sua casa, Rebeca, quem é que comprava comida, bebida, vestimenta, ou seja, quem comprava as coisas da casa? Meu pai comprava toda semana, ele comprava iogurte, comida pronta, porque todo sábado a gente fazia comida em casa, ou mesmo comprava comida pronta pra gente ter algo diferente para comer. E na casa da deputada, havia alguma distinção de comida? Tipo, alguns comiam alguma coisa que outros não comiam? Alguém comia coisa melhor do que os outros? Como é que era isso? Sim, tinha distinção. Teve uma vez que os adolescentes da casa estavam brigando por causa de ovo, enquanto para os favoritos viria hambúrguer, lanche bom, mas era só para os favoritos, só para o pessoal dela, que era fechado. Olha que horrível, pessoal. Uns brigando por causa de ovo, enquanto outros... E ó, vale lembrar aqui, tá? Não é o primeiro depoimento que fala sobre essa questão de briga por comida, tá? Não é o primeiro depoimento, pessoal. Deixando isso aqui bem claro, não é o primeiro. Não é o primeiro. E ela vai citar, era só pro grupo favorito. Vamos lá aqui, ó, voltar aqui. Viria hambúrguer, lanche bom, mas era só para os favoritos, só para o pessoal dela, que era fechado com ela. E pro pessoal fechado com ela. Ela quem? Flor de Lis.
Que ridículo, hein, pessoal? Que ridículo. Vamos lá, continuando. O Anderson do Carmo, quando ele era vivo, era assim também? Não. Porque se faltasse para alguém, ele mandava buscar e não deixava ter diferença. Ele mandava comprar carne, comprar frango. Ele não gostava de deixar faltar nada. E a gente comprava, fazia ali na hora para todo mundo comer. Rebeca. Olha só, então o Anderson do Carmo, nesse ponto aqui agora, não é o monstro que tentaram pintar. Quer dizer, a diferença, pelo que se entende, começou a acontecer após a morte do mesmo. Porque enquanto o Anderson estava vivo, não tinha diferenças dentro da casa. E aí, pessoal, aquela tentativa de mostrar um Anderson monstro e que estava a par também da situação, vai caindo também por terra. Vai caindo a tese aí. Quer dizer, essa prática, segundo o depoimento da mesma, se dá nesse período em que Anderson já não está mais. Pelo menos é o que fica entendido no depoimento. Vamos lá, continuando. E quem fazia as compras da casa de Flor de Lis? Quem deixava o dinheiro para fazer as compras era o Anderson. Ele que deixava o dinheiro com o pessoal da casa para fazer as compras. Rebeca, seu pai foi pastor de qual igreja? Meu pai foi pastor na igreja de Piratininga. Essa igreja era do grupo Flor de Lis também? Sim, era do Ministério Flor de Lis. Quem gerenciava essa igreja além dele? Era o meu pai e o evangelista Eduardo, mas todos obedeciam ao Anderson do Carmo e à Flor de Lis. Eles não decidiam nada. Sem mais. Vocês ouviram? Vocês ouviram esse final, pessoal? Eles administravam a igreja, mas quem respondia, quem mandava, quem decidia tudo era Anderson e Flor de Lis. Anderson e Flor de Lis. Então, quando veio, pelo menos para mim, fica muito claro que quando vem aquela questão da igreja, que a deputada diz não saber nada do que realmente aconteceu, isso e aquilo, para mim fica muito evidente que tem coisa errada aí. O ministério é dela, o ministério leva o nome dela, ela é o centro das atenções, ela é a soberana do ministério, ela tem um ministério que leva o seu nome, uma foto sua abaixo com os dizeres Jesus, tá? Que para mim, uma igreja evangélica jamais colocaria a imagem de uma cantora pintada em uma parede para lhe dar notoriedade ou quem sabe até lhe render adoração, uma pessoa falar que não sabe o que está acontecendo dentro da sua própria igreja. Desculpa, mas é uma coisa absurda e que não dá para engolir, pessoal. Me perdoe, mas não dá para engolir. Continuando. Vou soltar só mais um trecho e a gente termina aqui, porque o vídeo é grande, mas é só para debater alguns pontos. Vamos lá. Excelência, disse o advogado Luiz Gregório. Então, o advogado de defesa de Flor de Lis, Anderson Hollenberg, toma a palavra. Boa tarde, senhorita. Por gentileza, a senhorita disse que quando vivo, o Anderson não deixava faltar comida. Tinha sempre carne ou frango e quando não tinha, ele mandava comprar. Então, não havia falta de comida, não é? Não, não havia. Posteriormente à morte dele, a senhorita disse que começou a faltar comida. Sim, passou a faltar comida mesmo. Muitas pessoas da igreja dando cestas básicas. Eu quero só entender isso, por gentileza. Esclareça aqui para todos. Mesmo faltando comida, a senhora e sua mãe preferiam ficar de segunda a sexta passando fome? Podendo fazer a comida como vocês faziam no sábado. A comida própria que seu pai comprava para vocês fazerem. Eu quero entender essa dinâmica. A gente não passava fome, tanto é que a gente ajudava as crianças que estavam com fome. O Miguel, irmão de Lucas, veio atrás de mim, atrás de ovo. Sabe o que é uma criança vir atrás de ovo? A senhorita já viu o Anderson brigar de soco com o Misael dentro da igreja? Eu nunca vi, mas já ouvi falar que deu uma briga do Misael contra o Anderson do Carmo. Então, a senhorita ouviu dizer, mas não viu, é isso? Sim, é. A senhorita viu alguma briga do André e seu pai com a Érica? Queimando ela e maltratando ela? Eu nunca vi. A senhorita nunca soube disso?
Já soube, mas não vi. E o que foi dito desses maus tratos? O que foi dito é que X queimou a mão de Júlia, a Flor de Lis soube. Então, eu não sei se foi o meu pai ou o André, amando da Flor de Lis, que queimou a mão da Érica. A Érica, senhorita, esteve aqui hoje, dando seu depoimento, e disse que o Anderson e a Flor de Lis estariam viajando nesta época. Olha, eu realmente não me lembro porque faz muito tempo. Sem mais, excelência. Fechando-se assim a fase de perguntas de Anderson Hollenberg. É claro que fica muito claro para todo mundo que a estratégia do advogado aqui é tentar. Se Flor de Lis não estava em casa, se Flor de Lis não estava no momento em que isso aconteceu, isso não pode ser imputada a mesma. Isso fica bem claro. Mas vale lembrar que tem um depoimento também que diz que quando eles viajavam, deixavam pessoas A, B, X, Y encarregadas de tais afazeres, e isso quer dizer, mesmo Flor de Lis não estando no lugar, não quer dizer que a mesma não possa, ou que o testemunho de alguém, citando a mesma, seja mentiroso. Simples assim. Vamos lá. A magistrada, então, faz uma indagação. Foi ouvido uma testemunha aqui, a senhora Vivian, que teria ouvido de sua mãe que realmente teriam comentários na casa que quem teria atirado, na verdade, no Anderson teria sido Flávio e a Simone. E que Anderson do Carmo havia sido segurado por outras pessoas, ou seja, Lohane e André. A senhorita confirma isso? Sim, eu confirmo. Ok, obrigada. Agora com a palavra o Ministério Público. Olha isso, pessoal. Foi dito que tal cena se deu assim, assim. Você confirma? Sim, eu confirmo. Gente, é muito engraçado, mas as afirmativas diante das perguntas feitas pela magistrada, por todos aqueles que Ministério Público, advogado de defesa e acusação em relação ao caso, como fecham, pessoal, as afirmações das testemunhas de acusação, como tudo fecha. É impressionante, é impressionante. Vamos lá para nós terminarmos. Senhorita Rebeca, boa tarde. A senhora não viu o que aconteceu de fato, pois disse que estava dormindo. E a senhorita comentou que a Lohane havia levado uma mochila na boca, mas a senhora estava dormindo, não é? Como a senhora ficou sabendo dessa participação da Lohane? A senhora tem como explicar? Isso foi comentado muito na casa e que também, além do Flávio, a Simone havia atirado no pastor, com a ajuda do André e da Lohane. A senhora sabe me dizer o que aconteceu com o celular de Anderson do Carmo? Ouviu alguma coisa sobre esse celular? Eu vi sim. Eu vi que no dia que o Anderson morreu, estavam muitas pessoas na casa e a Flor de Lis estava no quarto. E que nesse dia, a Flor de Lis ainda estava com o celular do Anderson. Ela estava fazendo ligações para pessoas importantes, avisando do que tinha acontecido com o telefone dele. Então, o celular foi para a mão de Márcio Buba, no velório. E depois, o Buba levou o celular para Misael, porque o Misael tinha pedido. Depois voltou com o celular. Mas a senhora soube depois se alguém se desfez desse celular? Eu soube que a Lohane se desfez do celular do Flávio, no dia em que a polícia foi lá. Eu fiquei sabendo que quando eles pediram o telefone do Flávio, a Simone ficou muito desesperada. Então ela pegou o celular do Flávio e escondeu no ventilador de teto. E depois que a polícia foi embora, a Lohane pegou esse telefone e jogou no mar. E na época do crime... Opa! Então quer dizer que a história do mar, do celular jogado no mar, volta à tona. Quer dizer então, pessoal, que a história do celular jogado no mar provavelmente é verdade.
Porque o celular, a mesma diz que o celular estava na mão de Flor de Lis, passou para a mão de Y, chegou na mão de X e depois sumiu. Desapareceu. Quer dizer, vocês percebem que existe uma rede de mentiras, tá? N situações que não se explicam e que fica evidenciado a tentativa ou as tentativas de destruir provas e atrapalhar as investigações, como por exemplo esse fato do celular escondido no ventilador de teto da casa e que assim que a polícia foi embora, deram um jeito de sumir com o celular. Então, pessoal, o testemunho ele é um pouco maior, mas parando por aqui, tá? Na pergunta do Ministério Público, parando por aqui nas falas da menina, fica muito claro, pessoal, muito claro que pessoas podem ter sido envolvidas sem ter qualquer noção de que estavam participando de um projeto macabro e que agora estão sofrendo e sendo prejudicadas, como foi no início quando eu coloquei para vocês o caso da cozinheira Neinha. Mas, tanto no caso da cozinheira, quanto no caso das rachadinhas, que mais uma vez Misael é citado, na tentativa agora que vocês viram, que fica muito claro, quando a deputada diz não saber o que aconteceu com o celular, e Flor de Lis diz não sei o que aconteceu com o celular de Anderson do Carmo e nem com o dela, fica claro agora que provavelmente, pessoal, tem muitas outras coisas podres escondidas que ainda deve estar em segredo de justiça, ainda deve estar sendo investigado novos fatos e que provavelmente irá surpreender. Mas para vocês, comenta, deixa aí o que vocês acham sobre esses pontos. Olha o tanto de tempo que já deu a live só falando nesses pontos. Comenta aí. Eu fico por aqui. Mais uma vez o caso vergonhoso Flor de Lis, que a cada dia que passa ganha novos desdobramentos e ficamos na esperança de que realmente alguma coisa venha a acontecer e a justiça seja feita. Um grande abraço para você, não sai sem deixar o seu like, o seu comentário e eu fico por aqui, pessoal.